Oi pessoal, eu aqui de novo, tudo bom? Sou Débora, tô falando aqui de Senegal e retomando o assunto que eu tinha começado algumas semanas atrás, eu quero continuar falando para vocês sobre a minha vida no Senegal e nessa série especificamente sobre as coisas que eu mais estranhei quando eu cheguei aqui. Bom, eu já falei de algumas delas nos vídeos anteriores, se você quiser dar uma conferida na minha timeline você vai ver, mas hoje eu queria começar falando de algo que me irrita um pouco. É que aqui a gente não tem serviço de correio, porque a gente não tem um endereço oficial. Então, quando eu vou dar o endereço da minha casa, eu preciso usar um ponto de referência. Isso é uma coisa bem comum aqui. Então, quem mora perto de um banco, dá o banco. Quem mora perto de um supermercado, dá um supermercado. Barraca de fruta serve. Escola. Então, eu, por exemplo, eu moro na esquina de um banco. Então, eu sempre dou esse banco como fonte de referência, como ponto de referência. E a partir daí eu vou dando as instruções. Agora vira à esquerda, desce a rua, tal, achou o meu prédio de esquina, assim, assim, assim. E é um pouco cansativo, porque seria muito mais fácil simplesmente dar meu endereço e as pessoas encontrarem. Aqui não rola isso. E por causa disso, vocês já devem estar imaginando que também não chega correio nas casas. Existe um serviço de correio aqui, mas ele só funciona se eu alugo uma caixa postal e pago o serviço anualmente. Então, quem quiser mandar uma encomenda para mim, um presente, qualquer coisa assim, precisa me pedir o número da minha caixa postal e torcer para chegar tudo direitinho, porque também tem um problema aqui que nem sempre as coisas chegam direitinho no correio, ou quando chega a gente tem que pagar algum imposto que a gente não sabia que existia, enfim, não é uma coisa muito simples. E eu estranho um pouco porque no Brasil eu usava muito o correio, eu usava muito serviço de encomenda, eu fazia muita compra pela internet, meus livros, minhas coisas. Facilitava muito minha vida e aqui infelizmente eu não posso fazer isso, então eu tenho que me acostumar a não ter correio e eu tenho que me acostumar a não ter endereço. Inclusive uma coisa interessante é que quando a gente vai alugar uma casa, quando a gente vai procurar uma casa para morar, uma das coisas que está na lista é fácil localização, tem que ser um lugar fácil de explicar, porque senão você vai se estressar toda vez que você for receber alguém na sua casa, você vai ter que passar um tempão explicando, dando as coordenadas para a pessoa chegar, ou então combinar de encontrar a pessoa em algum ponto próximo da sua casa, o que não é muito prático, mas convenhamos, às vezes é necessário. Bom, a segunda coisa que eu queria falar aqui sobre o Senegal, que eu estranhei um pouco no início, é que as casas geralmente tem muita gente morando, as famílias são muito grandes. A gente é acostumado a ter aquela família nuclear, né? Então, o pai, a mãe e os filhos. E às vezes o avô ou a avó que moram junto. Mas aqui a família é muito maior do que isso. Geralmente os pais moram numa casa e os filhos, quando casam, vêm morar com eles, ou continuam morando com eles, e trazem as esposas para morar. E aí eles vão tendo os filhos e os filhos ficam lá também. Então é comum você chegar numa casa e ter brincando aí assim, 15, 20 pessoas. Também existe um costume aqui de acolher parentes que vêm estudar, que vêm do interior. Então você chega numa casa e junto com os filhos, com os cunhados, com os sobrinhos, etc., tem uma galera que é parente distante, ou às vezes é um amigo da família, e que meio que todo mundo se considera irmão. E uma coisa interessante é que quando você chega num lugar desse, né, visitar algum amigo seu e ele apresenta a família toda, a galera imediatamente quer que você decore o nome de todo mundo. Então você usa o nome daquela pessoa uma vez e você precisa decorar o nome dela e você vai ser cobrado por isso. Todo mundo vai lembrar do seu nome porque é mais fácil 20 lembrarem do nome de um do que um lembrar dos 20, mas você vai ser cobrado. Então, eu acho isso difícil. Eu até já me acostumei com a quantidade de gente que mora na casa, mas eu ainda tenho um pouco de dificuldade para lembrar dos nomes das pessoas. Eu tenho um probleminha de memória, quem me conhece sabe. Então, ainda é uma luta. Mas é a vida e eu tenho que aprender a conviver com isso. Nem sempre eu consigo, mas ok, tudo bem. Um outro problema que... Bom, eu não vou dizer um problema. É uma coisa que eu acho até interessante, eu acho até engraçado. É que aqui não tem preço fixo para absolutamente nada, gente. Ok, exceção. Vamos lá. Não me peguem ao pé da letra. Se você vai no supermercado, tudo que tá lá, o preço é fixo mesmo, tá? Não vai inventar de chegar no caixa e tentar negociar. Pelo amor de Deus, não me pague esse mico. Mas... se não tiver etiqueta,
o preço não é fixo. Isso vale para qualquer coisa. Então, você vai no ambulante, na rua, até em loja mesmo. Se não tiver etiqueta, você vai ter que negociar por aquele preço. O interessante é que até táxi você tem que negociar. Táxi aqui não tem taxímetro. E você combina a corrida antes de você entrar. Então, você fala para que lado você está indo, né? O bairro e a proximidade, você dá um ponto de referência. Lembra que eu falei o ponto de referência? Pronto. Então, você fala. Geralmente, os taxistas conhecem a cidade na palma da mão. Então, ele vai saber de onde você está falando. E você vai negociar com ele. Ele vai dizer o preço, você vai pedir para ele baixar. E você vai passar aí alguns segundos, se você for desenrolado. Se não, você vai levar alguns minutos. Até chegar num preço que os dois considerem justo. E aí, você entra no carro e vai. E independente de ter engarrafamento ou não, é aquele preço que você vai ter que pagar no final. Eu achei isso esquisitíssimo. Isso também varia de acordo com o horário do dia. Então, nos horários de maior demanda, você vai pagar mais. A Uber pensa que inova, mas isso aqui já existe no Senegal há muito tempo. Então, assim, foi uma coisa que eu achei bem esquisita no começo, mas a gente acaba se acostumando. E o que é engraçado é que, hoje em dia, quando eu vou no Brasil... antigamente, quando eu morava no Brasil, alguém me falava o preço. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava. Se eu não tivesse, eu agradecia e ia embora. Hoje em dia, eu já tenho o costume de, quando eu pergunto o preço de alguma coisa no Brasil, é alguma coisa que eu quero e que eu achei meio caro, eu peço para baixar o preço. Eu tento dar uma negociada, eu falo que eu vou pagar à vista e tal. E o que é mais engraçado é que eu geralmente consigo um desconto bom, que eu não conseguia antigamente, antes de morar no Senegal. Então, é uma coisa que me trouxe uma certa expertise para conseguir aí alguma vantagem, né, algo bom ao meu favor. Então, isso é uma coisa que me ajuda. Bom, e para finalizar, eu tenho um problema muito sério com mosca. Eu odeio mosca. E aqui no Senegal tem muita mosca, para qualquer lugar que você vai tem. Por quê? Porque aqui a gente não tem saneamento básico, então é aquela coisa assim, bem antiga mesmo, assim, de sistema de fossa e tal. Então, quando a fossa enche, o prédio ou a casa precisa ligar para uma empresa e a empresa vem e esvazia e tal. É um sistema não muito prático e também não muito limpo. E por causa disso, tem muita mosca por aqui. E todas as casas precisam ter tela, senão a sua casa fica uma nuvem de mosca. E isso é uma coisa que me estressa muito. Eu tô morando no Senegal faz 5 anos. Eu acho que de tudo que eu vivencio aqui, o meu maior problema é com mosca. Dentro da minha casa, assim, atrás da minha porta, da minha sala, tem um mata-mosca. E quando eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é sair matando as moscas, fico uma louca, desesperada. Porque eu não aguento, eu fico pensando onde essa danada pousou, meu Deus do céu, vai me dar doença e tal, e eu fico meio neurótica com isso. Eu, às vezes, estresso as pessoas da minha casa, meu marido, meus filhos, eles às vezes ficam, mãe, pelo amor de Deus, para, você tá ficando doida. Eu acho que não é muito normal, não, mas é um estresse muito grande que eu tenho. Eu odeio mosca, e eu acho que se eu passar 20 anos morando aqui, essa é a única coisa que eu não vou conseguir me acostumar e que eu sempre vou achar ruim. Eu odeio mosca, gente, pelo amor de Deus. Eu odeio mosca. Mas, enfim, é isso. E eu tô pensando em fazer o próximo vídeo falando sobre as coisas que eu gosto aqui. As coisas que eu gostei quando eu cheguei, as coisas que eu gosto até hoje, minhas coisas preferidas aqui. Então, se liguem e continuem dando sugestão. Se vocês quiserem que eu fale sobre alguma coisa, é só falar e eu vou colocar no meu roteiro, tá bom? Um abraço pra vocês, tudo de bom.